Rear end fleeing the bank at approximately 6:20 a.m. this morning. Ambientado no deserto do Arizona dos anos 70, o filme conta a história de um vendedor ambulante de facas, interpretado por Jim Cummings, que, enquanto ele espera a chegada de um caminhão-tanque para abastecer o posto, acaba refém dentro de uma lanchonete por dois assaltantes de banco, Bo e Travis, que fogem com $700 mil. O personagem, que é o vendedor de facas, ele é interpretado por Jim Cummings. Dentro da lanchonete temos a personagem, que é garçonete, né? A Charlotte, interpretada por Jocelyn Donahue. A gente tem os dois bandidos também, né? Que é o Richard Brake, que interpreta o Bo, e tem o Nicholas Logan como o Travis. A premissa do filme é muito simples, né? Chegando de carro no posto, um lugar bem desértico, temos ali o nosso personagem, que é um dos protagonistas, né? Que ele é o vendedor de facas, ele pede para abastecer o carro. Chega o dono do posto, um senhor grande, parrudo, fala para ele, olha, o caminhão de combustível tá atrasado, o posto tá seco. Não quer esperar lá e comer uma torta famosa aqui do restaurante? Ele, não tem o que fazer, né? Então, só que antes disso, ele ouve no rádio que teve, né, um assalto recente num banco específico lá e os caras conseguiram fugir. Os caras que assaltaram o banco conseguiram fugir. Ele, beleza, né? Entra lá no restaurante, conhece a moça, a Charlotte, nossa garçonete, uma personagem sensacional. É aquele personagem que você olha, percebe que tem uma esperteza no olhar, não é um tipo de personagem frágil, mas ao mesmo tempo também não é daquele personagem que vai tomar todas as decisões improváveis, né? É um personagem bem real. E ela atende ele, né? Serve a torta, faz ali a propaganda, né, da torta, ele aceita, daqui a pouco chega mais um, mais dois, mais três membros para compor o ambiente, porque querem abastecer o carro, mas não tem gasolina, então tem que esperar. E a história se desenvolve dali e chega o momento em que aparece na cena os dois assaltantes. Eles chegam, fingem que querem só comer uma torta, eles estão com pressa, eles querem abastecer o carro e sair fora ali com a grana que eles roubaram do banco. Então quando eles entram no restaurante, percebe, eles estão olhando para todo mundo, como ninguém esboça nenhum tipo de reação estranha, ninguém sabe da gente, então beleza, vamos seguir o plano. Eles comem, aí daqui a pouco um deles quer ir lá usar o banheiro, tudo mais, tá tudo certo. Só que o caos que vai se instaurar daqui em diante é o que deixa essa história envolvente, tensa e muito interessante. Só que para falar mais sobre essa história e dos eventos que vão se desencadear daqui em diante, eu tenho que entrar no terreno dos spoilers. Então qual que é a minha dica de sempre? Para o vídeo aqui, assiste o filme, depois que você assistiu o filme, volta para cá e acompanha na cena pós-spoilers, né? A nossa análise, minha crítica e o que a gente acha desse filme, beleza? Minha nota para esse filme é nota 10, tá? Filmaço, é um filme que você vai se divertir, tem umas certas doses de humor, uma violência moderada, mas a premissa maior aqui tá focada na atmosfera, na tensão, tá? Então é um filmaço que vale a pena a dica. Se você viu o começo do filme e falou, pô, Bruno, nota 10 nesse filme, cara, eu percebo ali que teve um esmero muito grande na criação desse filme. É muito fortemente inspirado nos filmes do Tarantino. Me lembrou Cães de Aluguel, inclusive. Filmaço aqui também, nota 10 do Tarantino. E não tem nada a ver com ele, é só a inspiração mesmo. Eu gosto desse tipo de filme que é focado em algo casual. Poderia ser uma tarde qualquer de qualquer pessoa. Sentei para tomar um café num posto de combustível, tô ali esperando o cara vir abastecer, aí tem uns assaltantes que entram e aquele caos é muito real e muito cru, sabe? Então tu tem personagens de verdade aqui, pessoas que tu olha, não tem nenhum cara ali que é o fodão, que vai resolver tudo na troca de bala, o cara que sabe desarmar os assaltantes e vai dar tudo. Não, cara, aqui a gente tem pessoas de verdade. Não que na vida real não tenham pessoas capazes de fazer isso, talvez tenham, né? Mas eu tô trazendo isso pra uma coisa mais real ainda, o mais perto do cotidiano da minha vida, da tua vida, provavelmente também. A não ser que você seja parente do John Wick, daí talvez você tenha uma vida bem diferente da minha. Mas aqui a gente acompanha essa história, depois que o cara entra no restaurante do posto, né? E os assaltantes entram também, o clima fica muito tenso porque a única pessoa que passa a perceber e desconfiar desses dois assaltantes é o vendedor de facas. E ali começa, porque, olha só, ele precisa se comunicar com a garçonete, ela é a única que tem um telefone. O filme se passa nos anos 70, não tem ninguém com um celular aqui no bolso, então ele precisa comunicar ela para que ela chame a polícia, beleza?
Então ele vai lá, troca uma ideia com ela, ele finge que tá elogiando um doce da torta, algo assim, e fala, anota, eles são os caras do banco. E ele percebe isso porque no rádio, que ele escutou mais cedo, descreviam o modelo do carro e que tinha uma batida no para-choque. E quando eles estacionaram lá fora, ele viu isso e depois ele associou. Ele compartilhou com ela pegou e também tentou manter a serenidade. E a atriz aqui entrega uma interpretação muito boa. A partir do momento que ela tá sabendo disso, você consegue perceber que dos dois bandidos, somente um, eu vou chamar esse cara de Rei da Noite, porque ele interpretou o Rei da Noite lá em Game of Thrones, por baixo de toda aquela maquiagem pesada, tu vê que esse cara é mau, velho. Esse cara é mau na vida real também, tenho certeza absoluta. Ele não tá pra brincadeira. Ele tá ali e ele olha pras pessoas, ele parece um gavião, assim, ele tá, sabe, muito prestando atenção no movimento, na respiração de todo mundo ali. E como tava todo mundo, tipo, tanto faz, e só tinha lá o vendedor de facas e a garçonete meio que mais tensos, ele começa a cercar os dois, aos pouquinhos. Daqui a pouco chega uma viatura da polícia do nada e sai lá um policial bem novinho, um rapaz bem novo, entra no restaurante, tranquilo, cumprimenta a garçonete, fala que o marido dela tá na delegacia, ela então é casada com um policial. Quando esse bandido escuta isso, ó, já abre o olho e fica em cima dela urubuzando. E ele vem ali bater um papo, o policial vem ali de boa, né? O policial não faz ideia, nem desconfia que os caras estão ali. Daí ele pega, sai, e toda essa cena ali dele dentro do estabelecimento, a gente pensando, alguém vai gritar que os caras estão aqui, né? Ninguém grita nada porque a única pessoa que sabia era o vendedor de facas e a garçonete. E eles não queriam botar a vida de ninguém em risco, então eles ficam quietos. E o policial vai embora. Aí tu pensa, meu Deus, e agora? Como é que vai acontecer? Só que ela conseguiu entregar um bilhetinho pra esse cara, pra esse policial, né? Porque ele veio pegar 2 cafés. Olha só, ele veio pegar um café pra ele e um pro policial, que é marido dela, que tá na delegacia, é longe. E ela preparou o café pros dois e ela botou o bilhetinho no copo. Nisso, o Rei da Noite, ele apareceu ali e veio, meio que deu uma de João sem braço, esbarrou no policial e derrubou o café. Aí o bilhete foi por água abaixo também. E putz, ela só pegou outro café, ele ficou olhando, não teve bilhete, então o cara foi. Então não teve bilhete entregue pro marido dela e ficou por isso. Quando ela tentou ligar, ele percebeu, ele chegou perto dela, pegou uma faca e cortou o cabo do telefone, sem contato. Deu ruim. O que acontece? Chegou, depois deles, um casal de caminhonete, uns caras meio maluco, meio riponga, assim, um casal meio, como é que eu posso dizer? Jovem merdeiro. Vamos chamar o casal de o jovem merdeiro moço e jovem merdeira moça. Eles são muito merdeiros. Antes deles chegarem ali, tu já vê que eles estão atirando com uma arma de fogo numas garrafinhas de bebida na rua, umas latinhas. E quando eles chegam ali no estabelecimento, também querem abastecer o carro deles, tem que entrar no restaurante, certo? Certo. Todo mundo ali por causa da mesma situação. O que acontece? Eles percebem que aqueles 2 caras são os bandidos e que eles têm muita grana. O que eles fazem? Olha, se a gente dividir o lucro do que vocês pegaram no banco, cada um pega um tanto do dinheiro, cada um entra no seu carro e ó, rumos diferentes. Todo mundo se dá bem, pelo menos nós, né? O casal dos jovens merdeiros e o Rei da Noite com seu capanga burrão. O que acontece? Não dá negócio. E nessa cena já começa as cenas que você vai ficar, eu não acredito que tá acontecendo isso. Porque esse jovem merdeiro, por conta dele sacar uma arma, o bandido também saca uma arma, e tinha um senhorzinho fofinho, com sua esposa, a senhorinha fofinha ali também, que também estavam armados. E todo mundo puxa a arma e fica tipo um bang-bang no meio do posto. E quem acaba levando um tiro nas costas é a garçonete, a nossa personagem favorita. Faleceu. Os velhinhos foram pro beleléu. O dono do posto, que era um senhor fofo, foi pro beleléu. Todo mundo começa a morrer. Os 2 merdeiros também morrem. E quem fica no filme vivo é um dos bandidos. E quem fica também é o nosso companheiro, o vendedor de facas. Just like Bonnie and Clyde. I want some of that money. O filme começa a perder a cabeça, digamos assim, né? Tipo, de direção no sentido bom da coisa, não no sentido ruim, tá? No momento que a gente perde esses personagens queridos. E várias vezes que o policial poderia ter interferido e ajudado, ele não se tocou nas pistas que foram dadas. Enfim, dá um mó caos, uma confusão. Ter os 2 bandidos, ó,
chanfles vão pro beleléu também e só sobra o nosso colega vendedor de facas. E ele pensa, bom, ele tava muito fodido na vida dele. Um trabalho de merda. Todo mundo morto ali. Temos um carro com $700 mil no porta-mala. O que a gente vai fazer? Vamos fugir com essa grana, correto? É o mais sensato a se fazer? Deixa aqui nos comentários o que você faria nessa situação. Eu acho que tudo poderia ser diferente se ele tivesse esperado a polícia chegar, mas não é o que ele faz. Tá lá tentando abrir o porta-mala, porque o porta-mala tá emperrado, né? O carro foi batido, né? Provavelmente na perseguição da polícia com os bandidos, aquele para-choque amassado ali emperrou o porta-mala. Enfim, ele conseguiu abrir, tinha grana, só que chega do nada um carro. E esse carro era uma moça, um moço, querendo gasolina. Daí ele fala, não, o posto tá fechado, eles estão sem gasolina, não sei o que. Daqui a pouco eles olham lá pra dentro da loja, sangue nos vidros, eles ficam assustados. Daí ele pega e puxa uma arma, né? Ele puxa uma arma. Daí eles falam, não, foi você que matou eles, não sei o que. Ele, puta, agora vocês viram minha cara, não sei o que, agora vocês vão me denunciar. Não, a gente não viu nada, não sei o que. Caos. Resumo. O rapaz tenta pegar a arma dele, porque vê que ele é um pamonhão, um vendedor de armas é um pamonha, cara. É o tipo de herói que você não gostaria que tivesse sendo responsável pela tua vida. E ele brigando com o cara tentando tirar a arma dele, o cara leva um tiro e morre. O vendedor de facas segue vivo. E no meio de uma briga com a moça também morre. Só que o que acontece nessa cena? Ele olha pro carro das duas pessoas que morreram, tem um neném lá no banco de trás. Aí tu fica, meu Deus, cara, ele matou o pai e a mãe dessa criança, e a criança tá dentro do carro, e agora? O que ele vai fazer? Agora é o momento dele esperar a polícia chegar, se entregar, né? E não vai deixar a criança sozinha no carro, né? Errado! Ele pega, abastece o carro com a gasolina que ele pegou ali e tenta fugir. Só que nesse meio tempo, sabe quem chegou no posto? O marido da garçonete, que era policial. Ele chegou lá e viu tudo o que aconteceu e pega o carro dele. Ele pensa, bom, se a pessoa veio até aqui e fugiu, a pessoa não deve ter muita gasolina, vou atrás. Ele pega o carro aqui, ó, lenha, sarrafo, ele vai voando atrás do cara. E o carro vai indo, ele vai fugindo com o carro lá, o nosso vendedor de facas, e o carro acaba a gasolina. E ele tenta ir a pé, e o carro da polícia vindo atrás, ele tenta fugir. Eles encontram o caminhão de combustível que era para ter chegado lá no posto, para ter abastecido, tombado no meio da pista. Não explica muito no filme, ou pelo menos eu não me lembro, peço desculpas por isso, se alguém derrubou propositalmente aquele caminhão, ou se ele só sofreu um acidente e acabou que não reportou a tempo pro pessoal. Mas ele tá tombado lá, o caminhão de combustível, por isso que ele não ia chegar nunca lá no posto. E começa uma troca de tiro entre o policial e o vendedor de facas. O policial acaba levando uma pior, porque leva um tiro perto do tanque de combustível, o caminhão explode, o cara vira pó, e o nosso vendedor de facas também estava ferrado, leva um tiro, ele tenta fugir com o tiro na barriga, aí cai a mala com dinheiro, o dinheiro começa a voar, acaba com o filme aquele deitado assim, estrubechando ali no chão, todo escangalhado. E fim de filme, rapaziada. E eu achei um filme sensacional e um final digno para esse personagem que é um filho. Porque o filme inteiro era um bundão que podia ter feito coisas para ajudar, ou pelo menos ser sacrificado para salvar alguém. O cara deixou uma criança lá no posto, cara. O cara deixou a criança lá. Que tipo de pessoa é essa, velho? Enfim, gente, que filme massa, cara. Recomendo demais que vejam. Espero que tenham gostado desse vídeo e dessa análise, desse review. É um filme muito Tarantino, tem diálogos muito interessantes, cenas e conflitos muito legais, personagens que são marcantes, você consegue lembrar de cada um deles. O vilão ali, ó, eu dou um destaque pro Rei da Noite, tem uma cara de mal. Eu tenho certeza que esse cara é mal na vida real também, não é possível. Muito bom, gente. Espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu disparar vídeos novos aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, até mais!